Em tempos de engano universal, falar a verdade torna-se um ato revolucionário. George Orwell, natural da Índia, nascido em 1903, o jornalista e o autor do livro A Revolução dos Bichos, ficou conhecido como um escritor inglês, crítico ao sistema socialista. O livro foi publicado em 1945, justamente na época da Segunda Guerra Mundial, e foi considerada a obra de maior importância e popularismo de George Orwell. O mundo, ele vivia um clima de tensão, separados em dois blocos, o bloco socialista e o capitalista. E apesar de socialista, Orwell faz uma reflexão acerca da igualdade entre os homens, que basicamente seria impossível, tendo em vista o desejo de todo homem de liderar e de ter vantagem. E é por isso que A Revolução dos Bichos é aclamada pela crítica mundial como sendo um dos melhores romances ingleses. A obra pode ser considerada uma metáfora, visto que narra a traição soviética, onde princípios iniciais teriam sido esquecidos no decorrer da Revolução. Então, fica agora com um resumo do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A história tem como espaço central uma granja de animais. Ali os animais discutem e almejam a construção de uma sociedade ideal. E para isso eles criam um conjunto de regras e começam a pensar numa revolta contra os humanos, sobretudo o seu dono, o Sr. Jones. O Jones era o fazendeiro da granja, um homem austero e com temperamento difícil. Ele que cuidava dos bichos da fazenda, mas muitas vezes os explorava e os deixava ali passarem fome. Por isso que, diante dessa situação, o Major Porco apresenta a ideia de fazer uma revolução contra ele. Assim, os animais expulsam Jones da granja. Mas note que os porcos são os animais mais inteligentes que lideram o local. Afinal, eles são instruídos e sabem ler e escrever. E ainda, no início da obra, o porco major falece, mas a ideia que ele tinha é transmitida por seus amigos. E embora todos os animais tenham a mesma idealização, no decorrer da obra começam as peripécias e os impasses de opiniões entre eles. Enquanto o porco Bola de Neve, um dos líderes da revolução, quer realizar a construção de moinho, o porco Napoleão é contra a ideia. Por fim, o Bola de Neve é considerado traidor e expulso da granja. Napoleão, com uma postura autoritária, acaba por convencer todos os outros animais a se rebelarem contra o líder Bola de Neve. E a ideia aqui recai sobre os interesses pessoais e ainda da corrupção do golpe. Essa figura é sempre escoltada por cães raivosos, ou seja, ele domina pela ditadura, pela força. E quando Napoleão sobe ao poder, essas características ficam ainda mais evidentes. O seu egoísmo e totalitarismo é revelado pela maneira em que ele conduz a granja, depois de destruir e expulsar Bola de Neve da liderança. Nesse sentido, eles colocam os animais para trabalharem como os escravos e ainda reduz a quantidade de comida deles. Acaba construindo um moinho e interessante notar que a ideia de se rebelarem contra os humanos para atingir a liberdade torna-se uma falácia. Isso mesmo, porque começa um novo tipo de exploração, mas agora de animais para animais. Embora a ideia fosse se afastar dos humanos, com o crescimento da granja e a construção do moinho, o porco Napoleão tem uma relação com o seu advogado humano. Os materiais ali utilizados para a construção do tal moinho não podiam ser obtidos na granja, e assim necessitava essa relação com o humano. Portanto,
os contratos comerciais advindos de outros lugares. E por fim, com o passar do tempo, os porcos decidem habitar a casa grande que vivia o Sr. Jones. Isso mesmo, os porcos invadem geral, indignados por estarem tendo uma qualidade de vida pior do que o Sr. Jones. Os animais explorados começam a discutir sobre o tema. Por fim, acabam mortos por serem cúmplices do porco Bola de Neve. Assim, aos poucos, os animais vão sumindo da granja, os porcos que restam começam a caminhar em duas patas e no final genial do livro corrobora a ideia de união entre os porcos e os homens. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora senão um único mandamento dizendo: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. E é claro, não poderia faltar a análise da obra. A Revolução dos Bichos é um dos mais emblemáticos clássicos da literatura moderna. Na obra dividida em 10 capítulos, Orwell realiza uma sátira contundente sobre a ditadura stalinista. Aborda temas como fraquezas humanas, o poder, a revolução, o totalitarismo, a manipulação, a política e etc. Além da sátira política, a obra é também considerada uma fábula, em que a moralidade é uma das principais características. A ideia de utilizar os bichos como atuantes na cena política traz à tona a questão da animalização dos homens.